Abra sua Bíblia por bondade. Eu vou fazer uma ministração ao vosso coração, baseado na temática do evento. Jesus breve vem. Então abra sua Bíblia no Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista São João, capítulo de número 14. E leiamos versículos de número 1, 2 e 3. O Evangelho do Cristo, segundo a narrativa joanina, no seu 14º capítulo, e vamos ler do 1º ao 3º versículo. A pessoa que está colocando o versículo na tela, eu vou pedir a bondade que mantenha o mesmo na tela, porque eu vou fazer uma ministração expositiva e nós vamos caminhar palavras por palavras para entendermos um pouco acerca da segunda vinda de Jesus, segundo as próprias palavras de Jesus. Então diz a Bíblia, a palavra do Senhor, está escrito, e a versão que eu tenho em mãos é a mesma versão que está na tela, Almeida Corrigida Fiel. Se você tiver Almeida Revista Atualizada ou Almeida Revista Corrigida, trocará algumas palavras, mas a essência da mensagem é a mesma. E diz o texto: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. A Corrigida Fiel, ela é muito intrínseca, porque fidedigna, porque tem uma versão que diz assim: e se eu for, coloca numa condicionalidade, numa possibilidade apenas. Mas a Corrigida Fiel é mais enfática e diz assim: e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Amém. Deus seja louvado pela sua bendita palavra. Por gentileza, tomai o vosso assento. Eu vou pedir para manter o versículo 1 na tela. Igreja do Deus vivo, noiva do Cordeiro, santos do Senhor, coluna e firmeza da verdade, templo do Espírito Santo, cidadão dos céus, que hoje me ouve neste santuário. Como os senhores e senhoras bem viram, e especialmente a juventude desta igreja, todos os senhores são testemunhas oculares que nós estamos diante de um texto bíblico, diante de um texto evangélico, diante de um texto cristocêntrico, diante de um texto terapêutico, diante de um texto profético, diante de um texto escatológico e, ao mesmo tempo, diante de um texto muito contemporâneo a cada um de nós. Hoje nós estamos situados biblicamente no 14º capítulo do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, segundo a narrativa joanina, e especialmente o seu 1º, 2º e 3º versículo. Observando estes versículos e a leitura que fizemos, não custa lembrá-los, já que os senhores já sabem, estas palavras, a qual nós estamos utilizando e fizemos a sua leitura, essas palavras não tem como autoria o evangelista São João, não. Quem é o autor destas palavras é o próprio Jesus Cristo. João só teve o privilégio da regência e ação graciosa e inspiradora do bendito Espírito Santo para registrar no texto, no cânon sagrado, as palavras que ecoaram dos lábios de Jesus. Logo, toda a autoria destas palavras é do próprio Jesus Cristo. Jesus, ao liberar estas palavras, ele tem pelo menos aqui, duas grandes objetividades. O primeiro grande objetivo aqui é tratar de coração feridos. Segundo grande objetivo de Jesus é alimentar a esperança
de uma vida eterna junto dele. A terceira coisa importante a pontuar antes de caminharmos no texto é a quem Jesus está falando. Jesus não liberou estas palavras aos fariseus. Não, eles não foram os ouvintes destas palavras e os destinatários das mesmas. Jesus também não está falando estas palavras à multidão que o acompanhava. Existe um grupo seleto, específico, a qual Jesus está dirigindo estas palavras. E Jesus está falando diretamente, exclusivamente aos seus discípulos. E haja vista que, à luz da palavra de Deus, os discípulos de Jesus nada mais são do que uma miniatura profética da igreja que ele está formatando no exercício ministerial que ele está exercendo na face da terra até então. Jesus, ao liberar estas palavras, como eu vos disse, tinha duas grandes objetividades, e uma delas sarar o coração ferido, porque neste momento em que Jesus vai liberar estas palavras, os discípulos de Jesus estão mergulhados em, pelo menos, duas grandes crises existenciais, que eu não vou trabalhar isto aqui, mas eu vou mostrar no texto que os discípulos estavam descontrolados. Os discípulos estavam dominados por um desânimo. Os discípulos estavam apresentando sentimento de medo. Na verdade, os discípulos estavam totalmente perturbados. E todo esse descontrole no interior dos discípulos é justamente causado não pelo adversário, seus ataques, ou um problema existencial que os discípulos estavam enfrentando, mas o que vai gerar toda esta metamorfose emocional no interior dos discípulos é justamente uma palavra que Jesus liberara para eles. E a palavra era, em todo o resumo das palavras de Jesus, se resume numa palavra: despedida. Jesus estava despedindo dos discípulos. Você visualiza isso no capítulo 13, todo o capítulo 13, especialmente o final do capítulo 13, são palavras de despedidas, porque Jesus percebe que está aproximando o seu momento de ir ao Gólgota. Sua morte está chegando. Então ele anuncia aos discípulos que ele está seguindo para um caminho que os discípulos naquele momento não poderiam segui-lo. Enfim, Jesus está infundindo na consciência dos seus discípulos que ele iria deixá-los fisicamente, porque estava chegando o cumprimento do propósito existencial do Pai para com ele, e esse propósito culminava com a sua morte vicária na cruz do Calvário. Então Jesus está conscientizando: está chegando um momento que vocês vão me procurar e não vão me encontrar. Vocês vão querer falar comigo e eu não vou estar ali presente. Vocês vão querer ceiar comigo, igual terminamos a ceia, e eu não vou estar ali para ceiar com vocês. Vocês vão querer ouvir a minha voz e não vão ouvir. Vocês vão querer passar o dia comigo e não vão ter esta oportunidade, porque eu estou deixando vocês. E eu estou seguindo para o meu propósito. E nenhum de vocês pode me acompanhar. É somente comigo. Os discípulos não entendem, Pedro não entende. E é interessante que, antes de Jesus seguir para o caminho do seu propósito, Jesus olha para a face dos discípulos. E Jesus faz uma leitura da face dos discípulos. Porque, segundo o sábio Salomão, a nossa face expressa o que existe de realidade no nosso interior. Salomão vai dizer que o coração alegre formoseia o rosto. Logo, o coração triste, toda a expressão de tristeza está na máscara facial. E Jesus percebe isto. E ao perceber isto, Jesus não segue de imediato ao seu propósito. Jesus vai tratar dos seus discípulos. E Jesus vai tratar com que metodologia, com que ferramenta? Ele vai tratar justamente com a mesma ferramenta, metodologia que levou ao desespero, ao descontrole os seus discípulos. Ele vai usar a sua palavra. E Jesus então olha para os seus discípulos e, focado neles, Jesus libera estas palavras: não se turbe o vosso coração.
Jesus usa a expressão, o termo coração. Jesus não está se referindo ao músculo que bombeia o nosso sangue no nosso organismo. A expressão coração utilizada por Jesus é uma representação, uma sinalização de todo o interior do ser humano, onde está intrínseco a alma e o espírito, a alma, a essência corpórea, aquilo que nos faz gente, o que nos diferencia dos seres irracionais, que a Bíblia vai chamar da imagem e semelhança de Deus. Paulo vai chamar do homem interior. Jesus resume tudo isso numa palavra: coração. Jesus usa o verbo turbar. O verbo turbar na originalidade neotestamentária é agitação, sacudir de um lado para o outro, mexer, balançar. Então Jesus percebe que houve uma alteração, descontrole, todo o interior dos discípulos estão fora do lugar, dominado pelo medo, e o verbo turbar vai gerar o verbo perturbar, que vai gerar a palavra perturbação. É justamente como está o interior dos discípulos. Então Jesus vai tratar das emoções, dos sentimentos, da alma, da sede emocional dos discípulos, da psique dos discípulos, e ele trata com estas palavras: não se turbe o vosso coração. O que Jesus está dizendo? Não perca o controle, mantenha o domínio próprio, não deixe o desespero ser senhor de vocês, aquietem, sosseguem. E Jesus vai trabalhar outra dimensão, porque na parte A ele está trabalhando a alma, e na parte B do versículo Jesus vai trabalhar o espírito, é onde Deus toca no ser humano, é a sede do contato, da conexão entre Deus e o homem, é o espírito. E Jesus vai dizer: credes em Deus. Jesus está falando isso para os seus próprios discípulos. Ele está dizendo assim: continue crendo em Deus. A minha ausência não pode ser motivo da perca da fé de vocês. Eu vou me ausentar fisicamente, mas a minha ausência não é sinônimo da perda de controle da vida de vocês. Continue crendo em Deus, continue alimentando a semente, a fé que eu infundi no solo do coração de vocês. Aí ele diz assim: além de continuar crendo em Deus, crede também em mim. Acredite nas minhas palavras. Eu me responsabilizo por vocês. Continue firmados na fé. Não perca a fé. Jesus está dizendo: se vocês creem no Pai, vocês creem também em mim. Porque crendo em mim, vocês estão crendo no Pai. E Jesus já tinha dito isso antes para eles: eu e o Pai somos um. Então não perca a fé, continue alimentando a fé, independente do que vai acontecer comigo e com vocês. Continue crendo, mas eu preciso ir. Mas Jesus está tratando deles, e depois que Jesus trata da alma, depois que Jesus trata do espírito, aí Jesus vai fazer promessa. Guarde o que eu vou falar para vocês: você nunca receberá uma promessa se você não for tratado diretamente por Deus. Primeiro ele vai tratar da tua alma, primeiro ele vai tratar do teu espírito, para depois te fazer promessas. Porque se você só pode viver a promessa se você for tratado por Deus por completo. Não basta ser tratado no físico. Jesus trata de nós de forma plena, abundante e tríplice. Ele trata o nosso espírito, sarando-o. Ele trata da nossa alma, sarando a mesma. E ele trata do nosso físico. E depois que ele nos trata, ele vai liberar promessas. E é justamente o que a gente vai visualizar no versículo 2. Ele trata dos discípulos, e no versículo 2, agora não é mais um tratamento, seja na área da alma, na área do espírito, não é um tratamento emocional, um tratamento de fé. Agora ele tratou, ele vai no solo do coração, e ele vai plantar agora uma semente de esperança. Ele vai ativar a chama da esperança no solo do coração dos discípulos, e aí ele vai falar assim: olha, eu estou indo embora, porque a partida de Jesus, o que veio na consciência dos discípulos?
um sentimento de perda, um sentimento de abandono, um sentimento de orfandade. Os discípulos se sentiram: nós vamos ficar aqui a sós, não teremos mais um referencial. No entanto, Jesus repete várias vezes: não vos deixarei órfão, não deixarei órfão, não vos deixarei órfão. Então esse sentimento Jesus vai tratando, e Jesus agora vai fazer a promessa, e a promessa, Jesus diz assim: na casa de meu Pai há muitas moradas. Antes de você dar glória a Deus, deixa eu mostrar para vocês o que está na mente de Jesus e o que Jesus está infundindo na consciência dos discípulos. Vê se Jesus usa ali, de meu Pai. Jesus poderia, veja que quando Jesus vai infundir a fé, trabalhar a fé, Jesus diz assim: olha, crede em Deus, crede em Deus, crede em Deus. Jesus apresenta a divindade, um aspecto transcendental da divindade. Mas quando Jesus vai alimentar a esperança dos discípulos, quando ele vai plantar a semente da esperança no coração dos discípulos, ele não apresenta Deus como Deus, ele apresenta aos discípulos Deus como Pai. E ele diz assim: é meu Pai. O que Jesus está infundindo? Jesus está desconstruindo na mentalidade dos discípulos o sentimento de abandono, o sentimento de orfandade. Jesus está dizendo o seguinte: vocês nunca viverão sem família, porque assim como eu sou filho do Pai, vocês também são filhos. Logo, vocês são meus irmãos. Logo, vocês são filhos do mesmo Pai. E como que Jesus vai infundindo isso? Porque Jesus vai dizer para os discípulos: além dele ser meu Pai, vosso Pai, Jesus diz isso, e eu vou provar para vocês o que eu estou dizendo. Isso você visualiza no versículo 2, é bom que ponha o versículo 2, que Jesus diz assim: na casa de meu Pai. Ele diz que o Pai tem uma casa. Interessante que Jesus diz que a casa é do Pai. Logo, Jesus está se colocando numa posição de igualdade, num sentimento igualitário, e dizendo: vocês são tantos filhos quanto eu sou. Aí Jesus diz: e o Pai tem uma casa. E aonde que Jesus vai infundir isso? Observe que casa está no singular. Aí Jesus diz assim: e na casa de meu Pai há muitas moradas. É uma casa com várias moradas. Ou seja, o que Jesus está dizendo? Esta casa não tem lugar só para mim. Não é um único que vai morar lá, não sou eu. Lá tem várias moradas. E lá tem uma morada também para vocês. Observe que a casa é única, mas as moradas são várias. O que Jesus está falando? De lugares ilimitados, independente da quantidade de filhos, há espaço para todos na casa do Pai. Só que esta casa que Jesus está se referindo, ela não é feita por mãos humanas. Ela não tem matéria física. Esta casa também não é embaixo, ela não é terrena. Jesus se refere a uma casa celestial, criada pelo próprio Deus. E esta casa tem um dono, tem um governo, tem um representante, tem alguém que exerce domínio e governo nela. Jesus disse que esse é o Pai, e há muitas moradas. Se eu perguntar para você, onde fica a sua casa? Você vai me dar o endereço, mas você não vai me dizer quantos cômodos existem na sua casa. A tua casa é uma, mas tem vários cômodos na tua casa terrena. E a casa do Pai Celestial é a mesma coisa. E a Bíblia fala disso, só para você entender sobre as moradas da casa do Pai. Eu vou lhe pontuar pelo menos 2 lugares. Primeiro, Isaías 26, 20. Deus profeticamente diz na voz do profeta Isaías, falando ao seu povo: entra, povo meu, no teu quarto, até que passe a ira. Esta ira no calendário profético escatológico divino é a grande tribulação. Aí Deus está falando para o povo: enquanto a ira não passar na terra, fique no teu quarto. E aonde é esse quarto? Na casa do Pai. Na casa do Pai. Só que Jesus, aí olhando para a Bíblia, essa casa do Pai não só tem quarto, essa casa
tem uma sala. Lá você não vai ficar só no quarto. E essa sala você vê em Cantares 2:4, quando a noiva fala para o noivo: leva-me à sala do banquete. Vai ter uma sala que você vai banquetear com o mestre para toda a eternidade. E se você quer saber outra morada, é após o toque da última trombeta, quando você chegar nas nuvens e for recebido pelo Senhor Jesus, Ele vai te levar a uma dessas moradas, que Paulo chama de tribunal de Cristo, para as suas obras serem julgadas, e você receber o galardão. Aí Jesus avisa para os discípulos: na casa do meu Pai, a casa é uma, mas tem lugar, ou lugares, para todos vocês. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Aleluia, aleluia. Aí Jesus vai dizer assim: se não fosse assim, eu não vou teria dito. O que Jesus está falando para eles? Aquietem, sosseguem, perseverem, mantenham a fé, alimente a esperança, porque eu estou sendo honesto com vocês. Eu sempre fui verdadeiro com vocês, senão eu não diria isso para vocês. E eu nunca iludi vocês ao chamá-los para me seguir. Eu disse que teria uma cruz para carregar. Eu disse que vocês teriam que negar a si mesmo. Eu disse que por causa do meu nome vocês seriam perseguidos, maltratados, traídos, que vocês iriam derramar suor, lágrimas, iriam sofrer. Então, mantenham a chama da esperança, porque eu sempre fui autêntico com vocês, sempre fui verdadeiro com vocês, senão não teria dito isso para vocês. Aí Jesus trabalha a consciência dos discípulos, vai alimentando a esperança, aí diz assim: e vou preparar-vos lugar. Agora deixa eu lhe dizer algo aqui. A gente pega o início do versículo 2, Jesus diz: a casa do meu Pai há muitas moradas. Ele está dizendo algo que já existe. Ele não está dizendo que vai lá construir a casa, ele não está dizendo que vai lá preparar a morada. Quando ele fala de casa, quando ele fala de morada, ele já fala de algo real, de existe. Por que ele está dizendo então: eu vou preparar-vos lugar? Ele não está dizendo: eu estou indo na frente preparar o céu para vocês habitar. Não, ele não está dizendo isso porque no início do versículo 2 diz: a casa já existe, a morada já existe. E haja vista que, à luz da palavra de Deus, a morada da igreja, ela não foi feita a partir da cruz, ou a partir de Atos 2. A morada da igreja, ela foi preparada antes da fundação do mundo. Ela é eterna. Ela é eterna. Mas por que Jesus está dizendo: eu vou preparar-vos lugar? O que está na mente de Jesus? Jesus está trazendo para os discípulos 3 realidades que os discípulos estavam familiarizados. Primeiro, Jesus está trazendo uma normalidade do dia a dia do exército romano, chamado pródromos. O que eram os pródromos? Os pródromos era uma linha de frente do exército romano que ia na frente para ver se tinha algum perigo, algum risco, alguma situação caótica, para que o restante da tropa não fosse surpreendida com um ataque que não estava esperando. Jesus usa essa expressão quando ele diz assim: eu vou preparar-me de lugar. É uma ideia de pródromos. Ele está dizendo: eu vou na frente, como se abrindo o caminho para vocês virem atrás de mim. A segunda ideia que Jesus está infundindo na consciência dos discípulos, ele é uma ideia do Antigo Oriente, que toda a corte real, antes dela seguir a um destino, a um grupo de pessoas ia na frente, aplainando todo o caminho, e quando todo o caminho estivesse seguro para transitar, a corte real vinha atrás e trilhava de forma segura. Jesus está dizendo: eu estou indo na frente, abrindo, preparando, aplainando o caminho para vocês virem atrás. E a terceira ideia que Jesus está tratando é um costume judaico, é uma tradição do casamento judaico.
O casamento judaico, a festa não era na casa da noiva, a festa era na casa do noivo. E quem preparava toda a festa do casamento era o noivo. E quando a festa estava pronta, o noivo saía da casa do pai e ia ao encontro da noiva para levá-la para a casa do pai para a celebração do casamento. É o que Jesus está dizendo. Quando Jesus diz, eu vou preparar lugar, ele não está dizendo, eu vou construir a casa, eu vou preparar o céu. Ele está dizendo, eu estou indo na frente, preparar a festa. E quando tudo estiver pronto, entende agora porque ele morreu, entende agora porque que ele ressuscitou, entende agora porque ele ascendeu aos céus. Ele foi na frente preparar a festa. Aleluia! E isso que eu estou falando, ele diz no versículo 3, e vamos ao versículo 3, e ele vai dizer isso no versículo 3, e ele diz assim no versículo 3, e quando eu for e vos preparar lugar, então ele já foi, ele já está lá. Tem uma grande festa sendo preparada. Aí olha agora o que ele vai falar para os discípulos e para todos nós. Aí ele diz, quando eu for, eu vos preparar lugar, virei outra vez. Agora veja só, por que Jesus poderia ter dito assim apenas, virei, ficaria subentendido, ele não precisava dizer mais, bastava ele usar apenas o verbo vir e dizer, eu virei, mas Jesus fez questão de dizer, virei outra vez. Por que ele inclui a expressão outra vez? Porque só pode vir outra vez quem veio a primeira vez. O que Jesus está dizendo aos discípulos? Acredite, alimenta a esperança, porque eu vou voltar, e a prova que eu vou voltar é eu presente aqui. Eu já vim a primeira vez, era inacreditável, os homens não acreditavam que eu viria pela primeira vez, e eu infundindo isso, só para você estar dizendo, para entender, na primeira vez, a primeira vinda de Jesus, quem falou pela primeira vez, quem fez a primeira promessa, foi o próprio Pai. O próprio Pai disse isso em Gênesis 3,15, porém inimizade entre ti e a mulher, entre teu descendente e a tua descendência, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Jesus foi anunciado pela primeira vez pelo Pai em Gênesis 3,15, e cronologicamente no calendário humano, quantos anos levou para o próprio Pai cumprir a sua primeira promessa acerca do nascimento do Filho? 4.004 anos levou, e o Filho nasceu. Ele diz, assim como estava prometido de uma virgem, eu não estou aqui. Virei outra vez. Só pode vir outra vez quem veio a primeira vez. Então Jesus diz, a grande prova, a credencial, a comprovação que eu virei novamente, é porque eu vim a primeira vez. E há uma distinção rica entre a primeira e a segunda vinda de Jesus. Na primeira vez, ele foi o verbo que se fez carne e veio ao mundo dos homens. Na segunda vez, ele virá como o Senhor dos senhores e Rei dos reis. Na primeira vez, ele veio como um bebê, um recém-nascido. Na segunda vez, ele virá como um justo juiz, como o segundo Adão, como noivo. Na primeira vez, ele veio na nossa estrutura biológica, espírita, alma e corpo, mas na segunda vez ele virá em glória, em corpo glorioso.
Na primeira vez, ele nasceu, ele entrou no mundo dos homens, viu um ventre, viu uma manjedoura. Na segunda vez, ele virá de um trono de glória e chegará até as nuvens. Na primeira vez, ele expressou limitações como sono, cansaço, sede e fome. Mas na segunda vez, ele virá com todo o poder e toda a sua glória. Na primeira vez, ele foi humilhado, cuspido, esbofeteado, maltratado, rasgado e recebeu uma coroa de espinho. Mas na segunda vez, ele virá em coroa de glória, de glória, de glória. Na primeira vez, ele entrou em Jerusalém montado em um jumentinho. Mas na segunda vez, diz Apocalipse, que ele virá montado em um cavalo branco, anunciando sua vitória, que ele é o grande vencedor, o triunfador sobre todas as coisas. E ele anuncia: virei outra vez. Virei outra vez. Isso já é extraordinário. Essa promessa já é extraordinária. Mas o grande segredo desta promessa está na próxima expressão e verbo que Jesus utiliza. Uma coisa é ele vir. Isso é garantido. Ele veio, chegou às nuvens. E nada acontecer. Mas ele veio. Mas ele está dizendo que vai ter resultado quando ele vir. Aí ele diz assim: virei outra vez. Ele não diz que apenas virá. Ele diz o que ele fará quando ele vir. Então ele não só virá, ele virá e fará algo. E o que ele fará? Ele disse assim: vos levarei. Não dê glória a Deus, só me ouça. Primeiro, o que ele está dizendo? Não há nenhum sistema na terra que vai poder segurar vocês, porque sou eu que vou levá-los. E o verbo levar traz a ideia de arrancar, de tirar, e tirar com força, tirar com vigor. Aí ele diz assim: eu vos levarei. Agora veja se existe a possibilidade de alguém ficar nessa promessa, porque ele usa o pronome pluralizado, falando na totalidade dos discípulos que estão ouvindo. Ele diz assim: eu vos levarei. Eu estou falando a uma geração que eu acredito à luz da palavra de Deus, que não ficará para trás, para receber a marca da besta e adorar o anticristo. Eu estou falando e pregando hoje a uma geração que será tirada por completo, e que não haverá demônios, nenhuma potência satânica e nenhum sistema mundano que vai segurar, porque Jesus está garantindo: eu vos levarei, eu vos levarei. Ele não está dizendo é você que vai subir, ele está dizendo sou eu que vou levar você. Oh, aleluia! Oh, choramandora rabaga mandara bagara mandara bagara bodora bagai. Mas aqui que está a maior riqueza de todas essas promessas. Quantos aqui desejam ir para o céu? Quantos aqui desejam ir para o céu? Ok, quantos desejam ir para o céu? Mas Jesus não está dizendo que vai levar vocês para o céu. Olha para o texto. Olha para o texto. Ele não está dizendo que vai levar vocês para o céu. Ele disse: virei outra vez e vos levarei. Não para o céu,
mas eu levarei vocês para mim. Deixa eu dizer uma coisa, o céu só é valioso porque Jesus habita lá. Ele não te levará para um lugar, Ele te levará para Ele. Porque você é resultado da obra dele na cruz do Calvário. Muito mais extraordinário do que ir para o céu é passar a eternidade com Ele. Não importa o local, porque quem faz o local é Ele. O céu só é Ele, porque Ele está lá. Porque se Ele liberar 10% da presença dEle aqui dentro, aqui é um pedacinho do céu. Então Ele está dizendo, eu vou levar vocês, é para mim. Você já imaginou o que é isso? Eu vou arrancar vocês desse mundo para mim. Agora imagine você lá e ele olhando. Você custou o meu preço. Você é fruto do meu sacrifício. Aí olha para você, eu derramei meu sangue por você. E ele carrega até hoje as marcas do prego, da coroa, na cabeça, nas mãos, no peito, a lança. E ele já imaginou olhando, olha aqui para a ferida. Olha para as marcas aqui. Você saiu daqui. Por isso que você está aqui. Você só vai ter uma alternativa. Seguir os exemplos dos serafins. Olhar para ele e dizer, santo, santo, santo. Não quero seguir os exemplos dos serafins. Então você vai ter que olhar para os 24 anciãos e vai se prostrar diante dele e dizer, digno és, digno és, digno és, digno és, digno és. Agora, não é só ele olhando para você, é você olhando para ele. Aí você diz assim, pastor, mas é possível isso? É. Então eu vou lhe mostrar no campo biológico, no campo terreno e no campo escatológico, no campo divino. É Estevão morrendo em praça pública, apedrejado. E dizendo, eis que vejo o céu aberto. Estevão ainda não tinha morrido, estava em terra, na estrutura biológica, mas estava vendo o Senhor em corpo de glória. Agora imagine que João vai dizer na primeira epístola 3:2, que nós teremos um corpo glorificado semelhante ao dele, igual a ele. Então se Estevão viu, imagine você com o mesmo corpo de Jesus. Eu estou quase uma hora ministrando, liberando a palavra, sem mandar você dar glória a Deus, sem mandar você dar aleluia. Porque isso será resultado da chama da esperança que você tem dentro do peito para encontrar com Ele. Chora, mandora, mandara, bugura, mandara, bagara, mandara, bagara. E só para você alimentar a sua fé, porque lá no céu tem os arcanjos responsáveis, os guardiões, tem os querubins, tem os serafins, tem os anjos. Ele não está dizendo que vai te levar para os anjos, para os serafins, para os querubins e para os arcanjos. Ele está dizendo, eu vou levar vocês para mim mesmo. Isso fala de exclusividade. Vocês são meus. A parte final do versículo tem duas riquezas. E ali está o milagre da graça. Aí ele diz assim, eu vou levar vocês para mim mesmo. Aí ele diz assim, a razão por que ele vai nos levar para ele. Aí ele vai dizer assim, para que onde eu estiver, estejais vós também. Ouça-me aqui antes de você dar glória a Deus. Isso aqui é um milagre da graça. Isso aqui é uma dimensão inversa do que a gente vive hoje. Olha o que a gente vive hoje e são palavras de Jesus. Onde estiverem dois reunidos em meu nome, eu estarei no meio de vós. Então o que ele está dizendo? Precisa ter dois reunidos no meu nome
para que eu esteja presente. Aqui é o inverso. Não é vocês reunidos para eu estar. É onde eu vou estar que vocês estarão. Isso significa dizer que se ele se levantar do trono, você se levanta. Se ele for no reino angelical, você vai com ele. Se ele levantar a mão, você levanta junto. Se ele se movimentar no céu, você se movimenta. Porque ele está dizendo, onde eu estiver, você estará comigo. Você estará comigo. Você estará comigo. Aleluia. Se hoje é rico, a gente se reúne, ele vem estar conosco. Imagine ele se reunindo e dizendo, igreja, minha noiva, minha amiga, pomba minha, irmã minha, aqui comigo. Eu estou indo, vamos junto. Eu vou fazer, vamos fazer junto. E Paulo diz que nós vamos julgar o mundo com ele. Nós vamos reinar com ele. Onde ele estiver, nós estaremos com ele. Se você sente 5 minutos da presença dele aqui, você não quer outro lugar, imagine eternamente. E para que eu possa liberar vocês, eu só vou mostrar para vocês na Bíblia um lugar, apenas um lugar que ele vai estar e que todos nós estaremos com ele. Ele não diz ali, para que onde eu estiver, estejais vós também? Ele não diz isso? Então diz isso. Então põe na tela Apocalipse 3:21, que eu vou mostrar um dos lugares que você vai estar com ele. E olha o que ele garante, são palavras de Jesus. Ao que vencer, eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e assentei com meu Pai no seu trono. Se assente no trono com quem? Comigo. Se eu sento, você senta. Se eu levanto, você levanta. Se eu reino, você reina. Se eu julgo, você julga. Virei outra vez, igreja que me ouve, você crendo ou não crendo, independente da sua linha teológica, eu estou debaixo da graça de Deus, coberto pelo sangue do Cordeiro, banhado pelo Espírito Santo, para anunciar: Jesus, breve vem, 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 Jesus, breve vem. Agora quem tem essa esperança, adore do teu jeito, exalte da maneira que você aprendeu. Churamandore gamandaraba garraba chamandoroba gora mandarabagai Kamandore habo shamandire gamandiga kamandoraba garraba chamandu abadiga obega mandahobe ebe chamandigi kamandoraba gabe kinabodi aba chamandi kamandora abagaba dobe ebe chamandi obe ebe kaba obe swandigi obe dobe ebe diga obega mandobe obe awahobe emandiga obe chamandiga obagabagai. Os céus dos céus estão abertos sobre nós hoje neste lugar. Night I thee, no I weary when the mighty guy. E a nuvem da glória de Deus baixa sobre nós hoje nesta casa. Porque é o Senhor dos exércitos, Ele está conosco neste lugar. Night I thee. Se coloque em pé. Deixe sua Bíblia no banco. E deixa eu te mostrar algo à luz da Bíblia para você entender isso.
Vocês sabem, não custam lembrar, mas vocês sabem como os serafins o adoram diante do trono. Eu estou falando 2 serafins. 2 asas cobrem o rosto, 2 cobrem os pés, e 2 voam, com 2 voam. Sabe o que representa as asas dos serafins? Eu vou lhe mostrar. Levante suas 2 mãos. É um testemunho de liberdade. Porque escravo não tem liberdade para adorar. Só os livres. E aquilo que você acha que Deus merece ouvir dos teus lábios, diga para Ele agora. E aquilo que você deseja receber dele, faça o pedido agora, porque exatamente ele vai te dar agora o que você quer receber com as suas mãos aos céus.